de vida eterna. Igreja, existem só palavras. Existem palavras de vida, como também existem palavras de morte, como também existem palavras de vida eterna. Na nossa caminhada, na nossa trajetória, nós vamos sendo envolvidos por essas 4 situações, tanto de falar como de ouvir. A Bíblia diz que Deus anseia em ouvir a nossa voz, palavras. Pastor Carlos, se eu orar só com a minha mente, Deus sabe o que é que eu estou pedindo e orando? Sabe, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue na minha boca, Deus sabe, já sabe o que é que eu vou falar. Aí talvez alguém possa dizer assim: e para que orar? Para que orar? Se antes eu abrir a minha boca, Deus já sabe o que é que eu vou falar. Para que orar? Porque a Bíblia também diz que quando eu oro, o Espírito Santo corrige a minha oração antes dela chegar no ouvido de Deus. Aí eu te pergunto, irmãos, para que orar? Por obediência. A Bíblia manda orar, então nós vamos orar. A Bíblia ensina a orar, então nós vamos orar. Deus já sabendo o que é que eu vou pedir, mas eu vou mesmo assim, vou abrir a minha boca e vou orar. Mesmo o Espírito Santo corrigindo a minha oração antes que ela chegue aos ouvidos do Pai, mesmo assim eu vou orar por obediência. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes a pessoa pode estar acarretada de muitas funções ali e possa pensar consigo: estou cansado, não vou orar, não estou com vontade. Ore sem vontade. A gente faz tanta coisa sem vontade, irmão, sim ou não? Quem aqui já foi segunda-feira para a empresa sem vontade? Não responda. A gente faz tanta coisa sem vontade. Quem aqui já foi para a escola, para a faculdade sem vontade? Ô Senhor! Inclusive amanhã é dia. 8 horas. A gente faz tanta coisa sem vontade, irmãos. E por que não orar com vontade ou sem vontade? Por que não vir para um culto como esse com vontade ou sem vontade? Sabe o que se chama isso? Esmurrar o corpo. O apóstolo Paulo fala sobre essa temática. Eu esmurro o meu corpo. Ou seja, o meu corpo não quer, mas ele vai. Vai. O meu corpo não quer vir para a oração matinal, mas ele vem. Vem. Deus está falando? E tanta coisa, irmãos, que a gente faz sem vontade. A Bíblia diz que Deus anseia em ouvir a nossa voz. Se você orar só com a mente, Ele vai saber. Mas Ele anseia em ouvir a tua voz, a minha voz. Você sabia que a nossa voz é a nossa impressão digital diante de Deus? Quando você fala, Deus sabe quem é que está falando. Se eu fosse você, eu falava alguma coisa logo aí para ele. No meio de uma multidão como essa, irmãos, quem falar, Deus vai saber quem é que está falando. Essa é a voz do Ciro que está falando comigo. Essa é a voz assinada. Eu conheço a voz dela. O Senhor conhece o tom da minha voz e o seu. Palavras. Ao longo da vida nós somos envolvidos por palavras. O pai de um recém-nascido é um dos grandes anseios que os pais de um recém-nascido têm. É ouvir a voz do seu filho ou filha. Será que palavrinha ele vai falar primeiro? Será que palavrinha ela vai falar primeiro? Chamar a mamãe. Aí entra as competições, né, como você acabou de ouvir aqui. A mãe diz, vai falar mamãe, porque eu que engravidei.
O pai diz, vai falar papai, porque eu sou o provedor, eu falo com ela na barriga que ela... Eu acredito nisso. Porque todo dia eu falo com a Radassa. A Fernanda carrega a Radassa, mas a boca dela não pode chegar perto da barriga, só a minha. Eu colo a minha boca na barriga da Fernanda, lá onde eu sei que está o ouvido da Radassa, e falo com ela todo dia. Oi, amor, o papai chegou, estava com saudade. E ela dá um chute, está do lado, a outra está aqui, eu estou aqui. E a primeira fala dela vai ser papai. Estando na competição, se a Radassa vai ser musicista, dançarina, ou vai ser os dois, né? Palavras. Existem só palavras. E eu não estou me referindo à música da Cássia L, tá? Palavras ao vento. Alguns pegaram aí, estou ligado. Existem só palavras, mas também existem palavras de vida. Palavras de vida. Assim como existe palavra de vida, também existe palavra de morte. E assim como existe palavra de morte, existe palavra de vida eterna. E essa não pode ser proferida por mim, por você. Só uma pessoa pode proferir ela. E já já eu te falo dessa pessoa. Mas nos 3 primeiros momentos, irmãos, algumas pessoas são envolvidas por isso. Algumas pessoas só lançam palavras, ou só ouvem palavras. Outras pessoas lançam palavras de morte, ou recebem palavras de morte. E diante disso, eu preciso ter cuidado com o que sai da minha boca. Você precisa ter cuidado com o que sai da sua boca, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Abra sua Bíblia, por favor, física ou digital. Nós vamos ler esse versículo em 4 versões, para nós entendermos de fato o que é que diz esse texto bíblico. Provérbios 18, 21. Pastor, pois a minha vida toda foi só abrir a minha boca e falar o que vinha na minha telha. O que der na telha eu falo. E não é bem assim, irmãos. Preste atenção nesse texto bíblico. Quem achou, diga amém. Versão NVI. A língua tem o poder de vida e de morte. Quem a ama, come do seu fruto, ou comerá do seu fruto. Versão ARA. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então preste atenção. De acordo com a versão ARA, não é só usar a língua, não é só usar a palavra, é usar bem. Versão NTLH. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Use bem, diga comigo, usar bem. Usar bem. E não apenas usá-los. Tem gente que liga o piloto automático da língua e diz assim: fala o que você quiser. E não é bem assim. Provérbios 18, 21 está dizendo: Carlos, toma cuidado com o que você fala, porque tudo que você falar virá contra você, porque tudo que você falar trará um fruto. Lembra, irmãos, tudo é uma semente. Até o que eu falo vira uma semente. Até o que você fala vira uma semente. Versão NVT. A língua tem o poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Aí talvez alguém que seja falador, em algumas culturas tagarela,
em outras bebeu água de chocalho, possa dizer: misericórdia, eu sou tão conversador, e agora eu tenho que me calar? Não, a Bíblia não está ensinando a mim e a você a ser calado. Eclesiastes capítulo 3 já nos ensina: há um tempo de falar e um tempo de calar. Há um tempo determinado para todas as coisas. A Bíblia não condena o falador, ela condena e tenta corrigir aquele que usa de forma errada a sua fala e as suas palavras. Se você se considera um falador, a partir de hoje você vai vigiar com o que você fala. A Bíblia também diz que o calado passa por sábio, mas você também não pode se atracar nesse texto bíblico e dizer: glória a Deus, ainda bem que lá de casa eu sou o caladinho. Não, não se apega só a esse texto bíblico, não. Cada um precisa desenvolver a sua função de fala. O marido, a esposa, os filhos, cada um precisa desenvolver a sua função de fala. Principalmente na época em que nós estamos vivendo, onde, irmãos, muitos homens, sacerdotes e maridos estão preferindo ser os caladinhos da história. Isso aqui é assunto para outra etapa, outro capítulo, mas vamos aproveitar aqui um ensejo. Lembre-se, eu e você somos os sacerdotes das nossas casas. A nossa fala precisa ser ativa dentro de casa, dentro do casamento, na criação dos filhos. Amém? As esposas podem dizer amém? Amém. Aleluia. Queridos, e dentro dessa temática de ter cuidado com o que a gente fala, inclusive certas falas gerais ou até mesmo orações. Tem gente que vai expressar alguma coisa ou até mesmo orar e ela não vigia no que ela fala. Ela olha para o transporte dela e diz assim: esse transporte velho não vale nada, e a tendência é só piorar. Ela olha para a casa dela e diz assim: essa casa só tem goteira, e a tendência é ter mais. Porque a Bíblia diz que o que eu falo se torna uma semente, e eu vou colher daquilo que eu falo. Talvez alguns cônjuges olhem para o seu cônjuge e diz: essa tranqueira que eu me arrumei, que sombra foi essa que eu fui me escorar. Cuidado com o que você fala. Por mais que o seu marido não seja uma bênção, profetiza que ele é, faça como Ezequiel. Por mais que a sua esposa não seja tão carinhosa como você gostaria, profetiza: minha esposa é um doce. Vai profetizando, porque a palavra é uma semente. Algumas pessoas, irmãos, quando vão pedir alguma coisa para o Senhor, elas não vigiam e abrem a boca e pedem mal. Tem solteiro que abre a boca e diz assim: seja com quem for, eu quero é me casar, que eu estou na pista já faz tempo. Cuidado com o que você fala. Pode aparecer uma tranqueira para ser teu marido, para ser tua esposa, e você viver um inferno na terra. Mas foi você que pediu. Seja de que forma for, eu quero um emprego. Cuidado, vai aparecer um emprego de qualquer jeito, um salário de qualquer jeito, um patrão de qualquer jeito, um colega de trabalho de qualquer jeito, mas foi você que disse. Senhor, não aguento mais andar a pés, eu quero um transporte, seja lá de que jeito for. Cuidado com o que você pede. Se ele mandar uma cargueira no freio contrapedal, aqui só os antigos sabem, viu? Cargueira com freio contrapedal, eu já usei essa, caí demais.
Cuidado com o que você pede. Você vai pedir alguma coisa, você está pedindo para o Deus de toda a glória. Você está pedindo ou vai pedir para o Deus dono do ouro e da prata? Aleluia! Entenda isso. O Deus que pode dar uma bicicleta, Ele também pode dar uma Dodge Ram com aquele retrovisor do tamanho da cadeira. O Deus que cura a dor de cabeça é o mesmo que mandou Lázaro sair da tumba. É o mesmo Deus, irmãos. Deus não faz pós-graduação para ressuscitar um morto. O poder que Ele tem para curar uma dor de cabeça, Ele cura a lepra. Ele manda o morto ressuscitar. Ele abençoa com uma bicicleta e abençoa com um carro top de linha. Você vai pedir alguma coisa? Peça de verdade. A Bíblia diz que existem coisas impossíveis ao homem, mas para Deus tudo é possível. Então, cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você fala. A palavra vira semente. Cuidado com o que você profetiza dentro de casa. Cuidado com o que você fala para o seu filho. Existem pais que olham para os filhos e diz: esse menino é preguiçoso, não vai dar em nada. O filho olha para o pai ou a filha e diz assim: eu quero me casar. Casa. Teu casamento vai ser pior do que o meu. Você vai ser infeliz igual eu. Palavras que viram sementes, que geram frutos, e dessa forma, frutos amargos. O problema não é usar fala, mas é usar de forma correta. Queridos, eu posso virar esse viés e dizer também que é importante aquilo que eu ouço. É importante aquilo que eu ouço. Que palavras você ouve? São palavras de vida ou palavras de morte? São palavras negativas ou positivas? Palavras de maldição ou palavras de bênção? Quais são as palavras que estão chegando aos teus ouvidos? Esses dias eu estava em determinado lugar com a minha esposa, e ali passando uma música secular, e eu me atentando para a letra daquela música, eu olhei para minha esposa e disse: é por isso que a humanidade vai de mal a pior. Olha o conteúdo dessa letra. E eu não estou criticando o compositor, irmãos. Eu preciso respeitar o lado artístico dele. Ele compõe o que ele quiser. Mas uma letra indecente, sem pé e sem cabeça, que não edifica ninguém. Talvez edifica algumas pessoas por aí, mas a mim e a você, que já estamos do lado de cá, da luz, nós conseguimos contemplar certas coisas e de repente imaginar: um dia eu tive aí, um dia eu ouvi isso demais, chorava, um dia dancei isso demais, mas nós estamos do lado de cá agora. Alguém pode glorificar Jesus? Diga comigo: eu estou do lado de cá, do lado da luz. Aleluia! Aí, irmãos, ainda hoje existe uma pergunta no meio cristão. Alguns se perguntando: eu posso ou não posso? Eu devo ou não devo ouvir música secular, mundana? Faz a conta, irmãos. Faz a conta. O que é que a música secular te fala? Inclusive agora há pouco, conversando com o Shalom, ele me disse: pastor, um dia eu precisei aconselhar alguém que me fez essa pergunta. Eu não sei se eu ouço música secular ou não. Aí o Shalom disse para a pessoa, né? Tudo que a música secular te falar, você diz: eu quero para a minha vida. Nunca mais a pessoa ouviu. Faz a conta, irmãos. Pastor, nem quando eu estiver lavando a casa, eu não posso botar um Zezé de Camargo. O que é que ele diz que edifica a tua vida?
Eu, Carlos, eu prefiro dar ouvidos a uma canção que fala da santidade do meu Deus. Eu, Carlos, preciso dar ouvidos a uma canção que fala que Jesus está voltando e vai me levar com Ele. Eu, Carlos, preciso ouvir uma canção que Deus está comigo e que o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu prefiro isso. E você? O ouvido é seu. Você pode muito bem ser contra a minha opinião ou contra o meu ensinamento. Se algumas pessoas foram contra o ensinamento de Jesus, vão tirar o meu. É você quem decide o que sai da sua boca. É você quem decide o que entra no teu ouvido. Quando de fato eu me torno luz e você se torna luz, onde nós entrarmos, obrigatoriamente a treva vai ter que sair. Quando você é luz e se aproxima de uma roda de palavras negativas, alguém vai dizer: vamos mudar o assunto, o Leandro está chegando. Quando você entrar no lugar que a conversa está indecente, alguém vai dizer: vamos mudar, viu? Por quê? Porque a lei chegou. É obrigatório. Toda treva tem que bater em retirada quando a luz chega. Trisca na pessoa que está do seu lado aí e diga: eu e você precisamos ser luz e não foguete. Peguei você, peguei. Poucos aqui sabem o que é foguete. Quer ver? Quem sabe o que é foguete? 1, 2, não tem 10 pessoas, irmãos, que sabem o que é foguete. Hoje não existe mais foguete, só LED. O foguete é a antiga lâmpada da lanterna, do tamanho de um caroço de milho. De vez em quando tinha que queimar o foguete e tinha que trocar o foguete. Para ir acampar tinha que ir uma dúzia de foguete. Tem cristão que é foguete, mas com o exercício pode se tornar uma luz de LED. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: exercita. Exercita e seja uma luz de LED nessa geração. Aplauda o Senhor. Aleluia. Cuidado com o que fala, cuidado com o que ouve, cuidado com o que ora. Eu tenho testemunho de vida, irmãos, como família. A minha mãe está aqui, já está sorrindo, é a protagonista desse testemunho, Tiago. Terceira vez que o Tiago está ouvindo isso hoje. A minha família é uma família de comerciantes. Eu fui criado dentro de comércio. Mercearia, açougue, panificadora, por último. E um dado momento da nossa história comercial, o nosso comércio teve uma crise forte. E a minha mãe fez uma oração. Deixa eu olhar o bico. A minha mãe olhou para o céu no quintal da nossa casa e disse assim: meu Deus, abre uma porta, salva o nosso comércio, nem que seja para nós trabalhar 24 horas por dia. E Deus atendeu. Nem que seja para nós trabalhar de dia e de noite. Na hora que ela acabou a boca, o céu assinou o documento. E não teve nem inimigo nas regiões celestiais para combater, não, veio direto. Vá, uma planificadora. Não tenho nada contra a planificadora. Amo chegar e tomar um café e sair. A minha irmã é expert em cozinha. Ela se juntou com a minha mãe com essa oração, fizeram um bolo e desse bolo iniciou-se a panificadora. Como era o nome, mãe?
Não, Sede Santos era a loja. Hot Pão. Foi eu que coloquei o nome. Surgiu a panificadora Hot Pão ali em Imperatriz. Irmãos, 24 horas trabalhando. Quem tem panificadora, pequena ou média, sabe do que eu estou falando. Quem trabalha numa panificadora, ele só fecha ela porque ele decidiu fechar, mas não é porque acabou o serviço. Ele só sai do setor de produção porque ele decidiu sair, não é porque acabou o serviço, irmãos. Não acaba e nem fica pouco. É serviço. E quando a gente reúne a família para lembrar dessa história, é só para rolar do chão rindo de tanta coisa que aconteceu nesse episódio, irmãos. De funcionária, nós pegar funcionária dormindo com a minha mãe na cama no horário de serviço. Diga essas duas aqui, a patroa e a funcionária dormindo. O meu irmão na época era obreiro da Assembleia de Deus. E uma vez eu cheguei à noite na panificadora, entrei no setor de produção, o meu irmão estava de terno, enrolando o pão de sal. Aí disse: o que é isso mesmo? Para amanhã. Senão não dá tempo. Eu digo: daqui tu vai para onde? Pro culto. De terno. Serviço. Mas se o teu sonho é colocar uma panificadora, eu não quero jogar areia no teu sonho. Que Deus te abençoe. Amém? É claro, irmãos, que existem casos e casos. Existem redes de panificação que o Senhor abençoa, que prospera. Não estou falando nada contra nada. Foi um tempo precioso. O Senhor salvou o nosso negócio. A panificadora cresceu, prosperou. Foi bênção. Foi uma experiência maravilhosa. Mas eu estou trazendo esse testemunho para você entender o poder da fala. O poder de uma oração, de um coração sincero, irmãos. Então, se o meu coração é sincero, Deus é fiel para me atender. Então eu preciso ter cuidado com o que eu peço. Eu preciso ter cuidado com o que eu falo, inclusive para Deus. Porque certas coisas Deus permite acontecer para gerar ensinamento. Certas coisas Deus permite acontecer para gerar ensinamento. Diga comigo: a partir de hoje eu vou melhorar a minha fala. Eu vou melhorar a minha oração. Eu vou melhorar sobre tudo aquilo que eu ouço. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, trazendo essa introdução sobre a fala, sobre palavras, eu quero entrar no cerne dessa ministração dessa noite, que se encontra em João capítulo 6, versículo 60 e em diante. Localize esse texto bíblico aí, por favor. João 6, 60. João capítulo 6, versículo 60. Quem encontrou, diga amém. Ao ouvirem isso, ao ouvir o que, irmãos? Um dos sermões de Jesus, tá bom? E depois você vai ler esse sermão aí em João 6. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Quem está pregando? Jesus. Mas alguém conseguiu dizer que uma pregação de Jesus era dura, irmãos. Imagine só, né? O mestre dos mestres, o Filho de Deus. Mas vamos seguir aqui. Verso 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite.
As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não têm, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: e por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos discípulos, por conta do discurso de Jesus, deixaram de seguir Jesus. Irmãos, não é de hoje. Isso é desde sempre. Existem pessoas que são seletivas. Existem pessoas que são seletivas. É bem verdade que hoje está mais fácil ser seletivo. Olha para o que esse texto está dizendo, irmãos. Jesus está pregando e um grupo de pessoas olhou para a pregação e disse: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Jesus continua ensinando e alguns abandonam o processo de discipulado e deixam de seguir a Jesus. Pensa comigo, se alguém foi capaz de deixar de caminhar com Jesus, imagine comigo, irmãos. Se alguém foi capaz de abandonar o líder da igreja, o noivo da igreja, imagine uma igreja como essa. E hoje o processo está facilitado, o processo seletivo, porque ele é digital, ele é online. Muitas pessoas estão experimentando algumas igrejas. Deixa eu experimentar a Nova Aliança Sião por um tempo e ver se ela presta. Deixa eu experimentar a Igreja X por outro tempo e ver se eu me enquadro nela. Se alguém fez esse seletivo com Jesus, irmãos, imagine uma igreja como essa, que o pastor dela é falho, que as instalações são falhas, que a energia falta em pleno domingo. Tomara que vocês voltem domingo que vem para congregar aqui. Rapaz, será se eu vou procurar uma igreja que não falte energia? Deve ter, irmãos, alguma igreja que tem gerador aqui em Marabá. E você acredita que tem gente que age dessa forma? Eu vou para uma igreja que a parede é melhor pintada, que o forro é mais bonito, que lá tem até gerador de energia. Não corre o risco de eu ficar uma suadeira dessa aqui que eu não sou cuscuz. Hoje o processo seletivo é ainda maior. Alguém só passa o dedo na tela assistindo um culto online. Esse culto ele vai ser lançado ao ar quando de normal ele é transmitido ao vivo. Mas se houver um chiado, irmãos, o internauta diz assim: arrasta para cima, eu vou procurar uma transmissão melhor. Esse pastor aqui grita demais, arrasta. Essa aqui o louvor desafina, arrasta. Essa aqui a qualidade não dá em patucar, arrasta. Hoje está assim, irmãos, arrasta para cima. Eu vou experimentar a doutrina dessa igreja. Se não der certo, eu arrasto para cima e procuro outra igreja. Foi assim que alguns discípulos fizeram com Jesus. Pregação dura, né? Estou fora, vou procurar outro discipulador. Se fizeram com Jesus, Kelly, imagina o que é que tu não pode fazer comigo. Misericórdia. E prosseguiu, versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir?
Irmão, se o discurso já estava duro, aí Jesus chega e faz uma fala dessa, Ciro. Meu irmão, se eu fizer um trem desse, é como se eu falasse aqui agora, irmãos. O Hélio chegasse para mim e falasse: Pastor Carlos, cuidado, essa palavra está muito dura. Eu já vi o Ciro entrando no carro ali, marralei e olha, indo para casa. Aí eu viro para o Hélio e digo: e você não quer pegar a sua família e seguir ele também, não? Isso ia soar o que para o Hélio, irmãos? Esse pastor está ficando doido. Que pastor ignorante. Que pastor bruto. Eu achei que eu ia ajudar ele, para ele mudar o discurso, para ninguém sair. Ele está me perguntando se eu não quero ir também. Irmãos, Jesus não mudou o discurso. Embora algumas pessoas entenderam que a mensagem estava dura, ele não mudou o discurso. Embora alguns discípulos deixaram de segui-lo, o discurso não foi mudado. Sabe por quê? Porque Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ele conhecia o conteúdo da sua palavra. Quando ele mesmo diz: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ou seja, o que sai da boca do Senhor é importante e necessário para mim e para você, seja duro ou não. O que sai da boca de Deus é importante e necessário. Alguém anota aí essa frase, viu? Para nós postar ela. O que sai da boca de Deus é importante e necessário para mim e para você. Se for duro, é importante e necessário. Se for mais ou menos, é importante e necessário. Se for leve, é importante e necessário. Não importa. O que o Senhor falar e fizer resulta em bênção. Uma vez um cego gritou: Jesus, eu quero ver. Aí Jesus disse assim: espera aí. Pá! Cuspe no chão. Tu quer ver, né? Lodo de cuspe no olho. Escândalo para algumas pessoas, nojenteza para outros, falta do que fazer para outros, mas para o cego foi bênção. Ele alcançou a visão, ele alcançou a cura. Irmãos, o que vier da parte do Senhor, Ele sabe o que está fazendo. Se Deus falar, vai, pode ir, que Ele sabe o que está fazendo. Se Ele falar, vem, pode vir, que Ele sabe o que está fazendo. E na história de cura de Jesus, irmãos, Ele operou cura de várias formas. Ele curou gente cuspindo, Ele curou gente à distância online, Ele curou gente tocando, Ele curou gente, alguém tocando nele. Glória a Deus. O Senhor não tem uma fórmula fixa de abençoar alguém. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele fala, e o que Ele fala é importante e necessário. Ele diz, Ele age, e tudo isso é importante e necessário. Já pensou, irmãos, se eu começo essa moda aqui de cuspir no olho de vocês? Que tal, sabe? Pastor, estou com uma dor no olho dele. Te prepara. Aqui o pessoal vem desse jeito. Vinícius está com a dor no olho. No final do culto, tacar cuspida. Tudo que sai da boca de Deus é espírito e vida. E vocês também não querem? Versículo 68. Simão Pedro. Olha para Jesus e diz assim: para quem nós iremos?
Para quem nós iremos? Preste atenção, irmãos. A revelação que Pedro recebeu não fala de um lugar, fala de uma pessoa. Glória a Deus. Pedro não está se referindo a um lugar. Algumas pessoas citam como para onde. Algumas canções são cantadas que dizem para onde nós iremos. E não é isso que a Bíblia diz. A revelação que Pedro recebeu foi para quem? Para quem nós iremos? Se só tu tem palavra de vida eterna. Só tu tem palavra de vida eterna. A prova disso, irmãos, é que esse texto no grego está escrito prostina apalefsomefa. Para quem nós iremos e não para onde? Para quem nós iremos? Até porque nesse contexto de Jesus haviam outros mestres, haviam outros professores, haviam outros rabinos, como o próprio João Batista, como o próprio Nicodemos. Havia uma dezena, ou para não dizer centena de mestres. É por isso que a revelação é enfática em dizer para quem. Em outras palavras, talvez Pedro pudesse também dizer: olha, as palavras de João Batista são tremendas. Olha, as palavras e o ensinamento de Nicodemos são maravilhosos, mas só as tuas são palavras de vida eterna. Só as tuas. Para quem? Será que essa caixa vai aguentar, Murilo? Hoje é uma prova aqui, para ver se a JBL presta. Para quem nós iremos? Palavras podem ser bênçãos. Palavras de vida são importantes. E palavra de vida, irmãos, você ouve no curso, você ouve na faculdade, você ouve numa palestra, e isso não é errado, é bênção. Se você tiver oportunidade, ouça palavras de vida através de uma palestra, talvez através de um acompanhamento terapêutico, eu não sei. Ouça palavras de vida, mas em nenhum outro você vai conseguir ouvir palavras de vida a não ser na pessoa de Cristo Jesus. Só tu tem palavras de vida eterna. Versículo 69. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Glória a Deus. Pedro estava querendo dizer: seja duro como quiser, eu não saio. Pode falar o que quiser, eu não arredo o pé daqui. Pode pregar o sermão que for, pode ser duro como for, o que sair da tua boca, eu preciso. É isso que eu e você temos que fazer também hoje, irmãos. Não estou falando para você dar ouvidos a todos os pregadores do mundo, não. Estou falando para você dar ouvidos às palavras de vida eterna que estão aqui. Até porque tem muito pregador aí que não prega nem palavra de vida, imagina de vida eterna. Não estou aqui para criticar meus colegas de ministério, não, mas você sabe muito bem, irmãos, que em todo lugar e em toda profissão tem os éticos e os não éticos, tem os que caminham na linha e tem os que caminham fora da linha. Eu não posso simplesmente ouvir alguém por sua eloquência. Eu preciso ouvir alguém cheio de Deus, porque alguém cheio de Deus vai emanar em mim palavras de vida eterna. Glória a Deus. Lembra? O que você fala e o que você ouve.
Tu és o Santo de Deus. Os outros mestres são bênção. Os outros mestres também pregam. Os outros mestres também ensinam. Mas nada é igual ao teu ensinamento. Irmãos, e a revelação que Pedro teve, claro, dada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, mas também Pedro caminhava com Jesus, e Pedro tinha um conhecimento geral do que Jesus ensinava. E o ensino de Jesus estava em cima de quê? Do amor, da graça, do perdão, do arrependimento, da misericórdia, do amar o inimigo, de orar por aquele que vos persegue. Ou seja, você não identifica alguém apenas por um sermão. Você não pode ouvir uma pregação minha lá no YouTube e dizer que eu sou uma bênção. Você precisa conhecer as minhas demais ministrações, os meus demais sermões, o meu estilo de vida dentro dessa igreja e o meu estilo de vida dentro de casa. Aí sim você vai ter um geral da minha vida para você poder dizer qual a sua percepção sobre mim. E Pedro tinha toda essa visão cosmo acerca de Jesus. E entra a revelação do próprio Espírito Santo, que faz ele entender que fora de Jesus não tem palavra de vida eterna. Como já dito, não é errado nós buscarmos palavras de vida, correto? Mas a Bíblia também diz, irmãos, que se a minha expectativa no Senhor for apenas para coisas terrenas, eu serei considerado miserável. Tem gente que a expectativa dele em Deus é só para o terreno. Abençoa meu casamento, abençoa minha empresa, minha profissão, aumenta meu salário, me ajuda a trocar de carro, me ajuda a trocar de casa. Amém. Quem anda, irmãos, nessa linha de pensamento, a Bíblia considera como miserável. Sabe o que é isso aí? Palavra de vida. Que não é errado, só isso. Eu preciso buscar a palavra de vida, mas eu também preciso buscar a palavra de vida eterna. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. A Bíblia declara nesse texto bíblico que Deus criou todas as coisas, incluindo, Ele gerou uma expectativa dentro de nós pela eternidade. Existe uma expectativa dentro do ser humano pela eternidade, por mais que ele queira ou não, por mais que ele acredite ou não. O próprio Deus colocou isso dentro de nós. Eclesiastes 3:11. Queridos, e tendo colocado isso em nós pelo Senhor, tendo Ele colocado, eu preciso alimentar isso. E eu só consigo através de Cristo Jesus, porque só Ele é a fonte de palavra de vida eterna. Só Ele, nenhum outro é. Só Jesus, só o Filho de Deus, só o Santo de Deus, só o unigênito do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Queridos, a revelação que Pedro recebeu, eu e você também precisamos receber. Pastor, eu já tenho essa revelação, amém. Continua com ela. Pastor, eu ainda não tenho essa revelação. Busque, que o Espírito Santo pode gerar ela em você, assim como gerou em Pedro. Eu preciso olhar para Cristo e entender que eu preciso ser alimentado por Ele, não apenas por palavras, não apenas por palavras de vida, mas por palavras de vida eterna. Como diz uma canção do Aleph Mendes: os meus pés estão na terra, mas a minha mente está no céu. Os meus pés estão na terra, mas a minha mente está no céu. Quem consegue declarar isso, irmãos, e entender, é quem recebeu a revelação de palavra de vida eterna.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Diante disso, eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor. Nós queremos orar, queremos agradecer ao Senhor, queremos pedir para que essa revelação venha sobre nós, para que esse entendimento que veio sobre Pedro também esteja na nossa mente, também esteja no nosso coração, também esteja no nosso interior. Aleluia! Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a orar, a falar com Deus. Levante a sua voz desse lugar. Levante a sua voz, vai orando, vai falando, vai agradecendo, vai pedindo para que o Espírito Santo gere essa revelação